dispositivo também magnético, bem parecido com os disquetes, são os discos de zip. Os discos de zip, que eu estou te mostrando aqui um exemplo, que aqui nós estamos observando o zip drive. Zip drive é o aparelho que realiza a leitura dos discos de zip ou a gravação. Também é magnético, assim como o disquete e também o disco rígido. O zip, os discos de zip ou o zip drive, é um dispositivo de armazenamento magnético. Ele também é apresentado em discos de 3 polegadas e meia, mas com capacidade de armazenamento muito maior que o disquete tradicional, podendo variar de 100 megabytes, 250 megabytes a 750 megabytes. Então os discos de zip, que atualmente também estão caindo em desuso, tem armazenamento magnético, 3 polegadas e meia também, só que são mais grossos, e tem capacidade de armazenamento maior que os disquetes tradicionais. Como eu disse, é um outro exemplo de dispositivo que acabou caindo em desuso, que hoje pouquíssimas pessoas lembram ou utilizam os discos de zip também. Bem, pessoal, agora nós vamos falar de um dispositivo muito moderno, muito atual, que muita gente utiliza, o pendrive. Quais são as características técnicas de um pendrive inicialmente? Primeiro, o pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que usa a memória flash, a mesma memória que eu indiquei, por exemplo, lá para o SSD. Então, o pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que se utiliza de memória flash. Portanto, se a memória do pendrive é a memória flash, isso quer dizer que aqui dentro do pendrive tem microchips. E os dados são gravados no pendrive através de corrente elétrica, dentro desses microchips. Bem, então a ideia é que se os dados são gravados no pendrive com corrente elétrica, nesses microchips de memória flash, então ele é um dispositivo de armazenamento eletrônico ou eletroeletrônico. É isso. Outra coisa, ele usa memória flash, sim, é claro, e conexão USB. Então o pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil que utiliza memória flash e conexão USB. A sua capacidade de armazenamento de dados hoje em dia gira na casa dos gigabytes. 1 GB, 2 GB, 4, 8, 16 GB, 32, 64, 128 GB, 512 e, pasmem, 1 terabyte ou mais. Eu já encontrei pendrive, embora muito caro e não é comum encontrar, mas já encontrei pendrive, na casa dos terabytes, dos trilhões de bytes, porque assim como acontece com outros dispositivos de armazenamento, o pendrive também evoluiu ao longo dos anos na sua capacidade de armazenamento de dados. Então podemos dizer que o pendrive tem as seguintes características para revisar. Pendrive, dispositivo de armazenamento portátil, que utiliza memória flash, conexão USB, armazenamento eletroeletrônico, porque tudo que tem armazenamento em memória flash é um dispositivo de armazenamento eletroeletrônico. É de entrada e saída, porque eu posso gravar e ler os dados do pendrive. Tem capacidade de armazenamento, na grande maioria das vezes, na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. Mas como eu disse, dei o alerta, nós já temos pendrives na capacidade dos terabytes, quer dizer, dos trilhões de bytes. É claro que isso é bem comum e, obviamente, isso é pouco encontrado. A maior parte do que a gente encontra de pendrives no mercado giram na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. E com certeza, hoje em dia, é um dos principais dispositivos de armazenamento removíveis. Por que removível? Porque eu vou conectar o pendrive num computador, vou armazenar os meus arquivos, vou remover, então removível, vou remover esse pendrive do meu computador e vou conectar num outro computador ou num outro dispositivo. Por isso que o pendrive é também, ou pode ser chamado em prova, de dispositivo de armazenamento removível, porque eu vou remover de um computador e vou colocar lá num outro computador ou num outro dispositivo. Tudo isso está certíssimo para o nosso pendrive. Cuida muito a história da capacidade usual de armazenamento. As provas de concurso normalmente indicam que o pendrive tem capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes, dos bilhões de bytes. E outra dica, é muito rápido sim gravar dados no pendrive, porque ele é um dispositivo que usa memória flash. Claro que isso vai depender também de outros fatores, mas em regra geral, gravar dados num pendrive é um processo bem rápido se comparado a gravar dados em CD, a gravar dados em DVD. Nem falo do antigo disquete, é claro que era muito lento, mas o pendrive é considerado um dispositivo que consegue realizar uma gravação e uma leitura de dados de forma bem rápida lá no teu computador. Ok, pessoal?
Era isso, na próxima aula a gente continua com mais informações sobre os conceitos básicos de informática. Até a próxima aula, bons estudos!